Deixa eu ler um texto aqui, que ele está em Gênesis 4. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. A gente sempre lê esse texto, e quando a gente fala desse texto, a gente fala sobre por que ele não aceitou a oferta de Caim. E sempre tenta tirar das poucas palavras que tem no texto a explicação do porquê. Mas o que eu queria que você se atentasse aqui é não o motivo pelo qual ele não se atentou, mas que a Bíblia diz que para Caim e para a sua oferta ele não se atentou. Ou seja, Deus não se atentou para Caim. Não só para a oferta de Caim, mas para Caim. É como se no culto que estivesse sendo oferecido para Deus naquele momento, a Bíblia dissesse assim: no culto oferecido, Deus aceitou, ou se atentou ali, recebeu, aceitou. Deus aceitou e recebeu Abel primeiro, e depois a sua oferta. E não recebeu Caim, e nem a sua oferta. Ou seja, Deus não recebeu Caim, além de não receber a oferta. Porque as duas coisas estão vinculadas. Enquanto a gente não conseguir... em Olambra, há pouco tempo atrás, eu falei sobre... durante 2 semanas nós falamos sobre dinheiro lá. Sobre o que era mamon. E a minha maior preocupação é que vocês conseguissem fixar na cabeça a ideia de que dinheiro não é provisão. E de que a terra... de que o seu trabalho não gera dinheiro. Seu trabalho não tem condições alguma de gerar dinheiro. A ordem que Deus liberou sobre a terra para produzir, não foi sobre o homem, foi sobre a terra. Deus disse para a terra, produza a terra. Deus não disse para o homem, produza. O homem não tem condições de produzir nada. O que Deus disse para o homem é, trabalhe a terra, porque a terra vai produzir. O que você vai fazer, Adão? Você vai semear. Mas a ordem de que algo seja gerado é sobre a terra, não sobre o homem. Por isso que quando Davi vai entregar ofertas para Deus, 1 Crônicas 29, ele explana aquilo, quase que num salmo ali. Ele fala: o Senhor é tão bom, que nós não temos o que te dar, e nós te damos da sua própria mão. É a história, nós pegamos da sua carteira para comprar a gravata do Dia dos Pais. Davi está dizendo isso. Não existe desvínculo na Bíblia entre a pessoa e a oferta. Não tem como eu desvincular. Porque se eu desvincular de alguma forma, eu estou dizendo que eu tenho algo para dar para Deus. Então existe a minha pessoa e existe algo aqui do lado. E eu dou esse algo. Para Deus esse algo não existe. Para Deus o que Deus está dizendo é: você está me dando do que você é. Porque o que você tem na mão não foi produzido por você, foi produzido pela terra. O ouro e a prata que está na tua mão não foi produzido por você. Eu já sou o dono desse ouro. Então nada do que você possa ofertar para ele, ele recebe em função do que está sendo dado. Porque não é teu, já é dele. A única coisa que não é dele, por opção dele, sou eu e você. Por isso que quando ele vai falar que não se atentou para a oferta de Caim, e a gente pode entrar e falar é porque ele não deu da primogenitura, ele não fez da forma correta, o coração dele era corrompido, seja o que for. No final das contas, quando Deus olha, Deus diz assim: não aceitei você e aquilo que você trouxe para mim. Mas é olhando para Caim sempre, e nunca olhando para o que Caim está trazendo. Porque é sempre fruto do que você é. Aonde você aplica o seu tempo, o seu recurso, reflete quem você é. Sempre, você quer se conhecer? Olha o que tem valor para você. Você quer saber onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Olha onde está o teu tesouro. A primeira coisa que a gente precisa ter para poder lidar com Deus da forma correta é um coração reto. O que é um coração reto? Um coração que não esconde coisas de Deus. Deus não tem problema de eu olhar para ele e falar: Senhor, eu não amo o pobre. Eu amo mais a minha pizza do que o pobre. Ele não tem problema, porque quando você faz isso, ele está falando: bom, pelo menos as trevas já não estão mais aí. Tem luz, porque você está conseguindo enxergar. O problema é quando eu digo com a minha boca:
Senhor, eu te amo, Senhor. Porque aí eu estou vivendo mentira. E aí nem o Senhor pode tocar. Porque antes do Senhor arrumar qualquer coisa, tem que ter o haja luz sobre a tua vida. E o Senhor é mestre em fazer isso com a gente, fazer com que diariamente a gente vá se descobrindo lugares escuros e lugares escondidos. Deus não tem problema com pecado, querido. Deus tem problema com hipocrisia. Deus não tem problema com o que está escuro. Por isso que era tão difícil andar perto de Jesus. Era tão fácil andar perto dos fariseus, homens duros, rígidos, mas era fácil andar perto deles. Porque eles não estavam preocupados com nada. Agora, andar perto de Jesus, Jesus não tinha um monte de lei. Andar com Jesus era só assim, vamos andar juntos. É só isso. Com os fariseus era, olha a sua roupa, faz um checklist se você fez tudo. Parece que é pesado andar com fariseu. É leve andar com fariseu. Difícil era andar com Jesus. Porque por mais que vamos embora, vamos andar juntos, a cada 5 minutos ele olhava e falava assim, eu tenho sujeira na tua cara. E você não queria mexer naquela sujeira, então você fazia assim. E depois ele olhava para você e falava, bom, já falei, você já sabe. E ele chegava e falava, Senhor, você não tem nada de novo para me falar? Mestre, tem nada? Ele fala, tenho sujeira na tua cara. O que você está fazendo aqui ainda? Eu já falei, não sei porque você quer andar comigo. Você vem aqui porque fala que quer se limpar, eu estou te falando, tua cara está suja, você não quer limpar. Nossa, mas você só sabe, você é chato, você não sabe. É assim, eu sou chato. Era difícil andar com ele, porque a luz ficava denunciando toda hora. Enquanto que andar com os fariseus você podia. Porque o que interessava era o que estava sendo manifesto do lado de fora. E naquela oferta de Caim e de Abel, os dois, para quem estava olhando, os dois levaram a oferta lá na frente. Deus não recebeu Caim e consequentemente a sua oferta. E recebeu Abel antes de receber a sua oferta. Por isso que não tem a ver com quanto. Por isso que a moedinha da viúva valia mais que a riqueza dos outros. Por isso que é mais fácil servir a Deus sem dinheiro. Porque você não tem muito o que abrir, você não tem muito o que negar. Por isso que é mais fácil servir a Deus em lugares onde as ambições são muito menores. Porque quando o nosso campo de visão começa a se abrir para todos os prazeres que o mundo podem oferecer, todos os passeios, todas as roupas, tudo que eu posso ter, isso começa a competir com propósito. Por isso que Jesus ia para o meio do povo, da multidão, do centro da cidade, quando ele tinha uma missão a cumprir lá. Depois ele sumia de lá. Porque aquele lugar começa a competir com o lugar do Senhor. Oferta essa manhã, querido. Pode trazer a tua oferta, o teu dízimo. E abre a tua Bíblia no Salmo 79. Na segunda-feira eu estava em casa e eu comecei a ler sobre pecado, estudar sobre pecado. E foi muito bom ficar ali com Deus e as coisas que Ele me mostrou na Bíblia, as coisas que eu comecei a ter entendimento a respeito disso. E eu queria ler só um versículo do Salmo 79. Esse salmo aqui, ele reflete as mesmas passagens que existem em vários profetas sobre a situação de Jerusalém depois que ela foi saqueada pela Babilônia, sobre a destruição que eles causaram naquele lugar. Esse primeiro versículo, ele reflete o que estava acontecendo lá. Na verdade, todo o capítulo, mas eu queria me atentar no primeiro versículo. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo.
reduziram Jerusalém a montões de pedras. O que foi a Babilônia, querido? Vou explicar de forma rápida aqui, para quem não tem total entendimento disso. Babilônia é um lugar onde o Senhor pega o seu povo, coloca esse povo debaixo de jugo, mas com possibilidade de prestar culto, se quisesse, com possibilidade de continuar as suas reuniões religiosas, possibilidade de construir a sua vida. Isso era Babilônia. Babilônia não era um lugar de escravidão como era o Egito. Isso é figura da igreja debaixo de um sistema idólatra. Isso é o povo cativo na Babilônia. Então, da Babilônia, ao contrário do Egito, Deus não tem que te arrancar. Você sai quando você quer. Desse lugar de idolatria, desse lugar onde cada um faz o que quer, cultuando a Deus. Do Egito, Deus tem que arrancar. Da Babilônia, não. Só que quando esse povo vai para esse lugar, e por que Deus manda esse povo para esse lugar? Por causa da idolatria. Quando os homens param de ouvir Deus e começam a, dentro da igreja dele, dentro do povo dele lá, eles começam a se corromper, se misturar com outros povos, trazer para dentro da sua nação, para dentro do seu povo, a cultura dos povos de fora, os costumes de fora, a bebida, a prostituição, eles trazem tudo para dentro. A consequência disso é Babilônia, é cativeiro. Então, quando começa isso aqui, o salmista está lamentando, e ele narra 3 coisas que aconteceram. Ele diz: as nações entraram na tua herança. As nações aqui, no original, é os pagãos. Povos pagãos, povos que cultuam deuses, entraram na herança, ou seja, entraram naquilo que foi produzido para os filhos. Aquele lugar, aquela coisa preciosa que os pais pagaram um preço para deixar, foram entregues e foram tocadas por povos pagãos. A idolatria está se usando do recurso que foi deixado para os filhos pelos pais, Senhor. A religiosidade entrou e está tocando nisso. Contaminaram o teu santo templo, ou seja, o lugar de intimidade que o Senhor tinha construído, e que tinha uma série de regras para entrar lá. O sumo sacerdote aqui podia entrar, tinha que estar puro. Aquele lugar foi destruído, Senhor. Não existe mais lugar de intimidade com o Senhor. E reduziram Jerusalém a montões de pedras. Jerusalém foi edificada por Davi. Jerusalém na Bíblia é sinal do lugar de adoração. Todos os povos, quando iam adorar, eles tinham que subir para Jerusalém. O templo estava lá. Ele está dizendo: o que antes era lugar de adoração foi reduzido a pedras. A tua igreja agora, Senhor, se tornou um lugar de obediência a leis novamente. As pessoas se relacionam com o Senhor. A herança foi tomada pela idolatria. O lugar de adoração, o templo, caiu. E agora o povo usa de pedras. Eles se relacionam com o Senhor baseado em pode, não pode, pode, não pode. Então você vai nas igrejas, para o lugar é frio. Não tem presença de Deus. O Senhor não está lá porque o templo não está mais naquele lugar. E o que era puro, o que era rico, o que tinha valor, foi construído pelos pais, foi entregue agora para os pagãos. Então aquilo está sendo usado para a idolatria. Isso era o salmista relatando o que ele estava vendo, mas é figura da igreja. De que começou com o pecado dos filhos, que não andaram no caminho dos pais. Verso 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipa-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. E eu li esse texto, querido, e depois de ler esse texto durante um tempinho e ficar meditando, principalmente nesse primeiro versículo, durante muito tempo olhando para ele, e repetindo ele, falando sobre ele com Deus, eu fui lá para o Salmo 51. Abre lá. De como um povo chega nesse ponto. De como que um povo que tinha tanto de Deus, de uma nação que era a nação mais forte da terra. Queridos, o povo judeu, a nação de Israel na época de Davi e depois na época de Salomão, era a maior potência mundial. Nada se comparava. Sabe o governo romano depois, que
governou o mundo, isso era Israel. Os outros reis das outras nações eram tributários de Israel. De um povo que era escravo no Egito, eles se tornaram a maior nação da terra. Não só em poder, mas em lugar de justiça. Eles não tinham escravos. Porque a força do Egito não estava no Egito. A força do Egito estava em Israel escravizado no Egito. E o que sobrou no Egito, se você for lá hoje, é só pirâmide. Não tem mais nada naquele país. Porque Moisés disse, não vai ficar nenhuma unha, e não ficou nenhuma unha. E aquele povo vive de um passado construído pela nação de Israel lá dentro, até hoje. Se você tirar as pirâmides do Egito, não tem nada para se fazer naquele lugar. E isso era a nação de Israel na época de Davi. E de repente, se tornou isso. Porque o governo foi corrompido. E quando eu li esse texto, e esse homem, Asaf, começa a pedir perdão para o Senhor, pedir para o Senhor apressar suas misericórdias, Deus me levou para o Salmo 51. E eu escrevi até algumas coisas essa semana a respeito disso, sobre Davi. Davi é um modelo, querido. E engraçado se você imaginar que um homem, até hoje, quando nós vamos falar de governo, ele é um modelo de governo que Deus estabeleceu, que é usado por nós até hoje. E é engraçado você pensar isso da vida de uma pessoa, que depois de não sei quantos mil anos, quando você vai falar a respeito de um assunto, você usa a vida dele como referência. E isso é o que Deus quer, e o sonho de Deus é que, isso não é porque Davi está na Bíblia, é que isso fosse para todos, e que seja para todos. Que a minha vida e a tua vida possa, ao longo de gerações, ser a referência do que a pessoa passou, de como ela lidou com aquilo, de como Deus recompensou. Mas isso não acontece porque Deus olha do alto e mamãe mandou, gostei daquele ali. Isso acontece quando você se dispõe a permitir que Deus use a tua vida para construir a história toda. Para que o seu neto possa olhar lá na frente e contar uma história. A minha avó passou por isso, meu avô passou por isso, e sofreram isso, e depois erraram nisso, e aí se arrependeram e foram para o Senhor, e pagaram um preço alto de remissão, e olha onde nós estamos hoje. E aí o bisneto, o tataraneto vai contar a mesma história. Não é porque Deus escolheu, é porque o bisavô escolheu. Começar uma história digna de ser contada, digna de ser referência. Davi não é digno de ser referência porque Deus escolheu. É porque Davi estava disposto a isso. Deus não escolhe Davi no sentido de vou fazer. Ele acha Davi. Ele encontra em Davi um coração disposto a isso. Então até mesmo no pecado de Davi, que é o que a gente vai ler no Salmo 51, o modelo de remissão está ali. O coração de Davi é manifesto ali. Ainda bem, e isso pode ser até uma heresia, mas ainda bem que Davi pecou. Porque senão talvez ele fosse um modelo de governo na Bíblia, que a gente nunca olhasse como digno de poder ser alcançado. Mais do que modelo de governo, Davi é modelo de coração. Jesus é modelo de governo. E o erro de Davi foi justamente começar a julgar com os olhos humanos aquilo que era espiritual. Quando Davi sai do lugar dele como capitão, não por necessidade humana, mas por uma determinação espiritual, Davi à frente do exército não era necessariamente porque ele era bom com a espada, é porque ele foi chamado para conduzir o povo de Deus. Quando ele sai desse lugar e começa a olhar com olhos humanos isso, ele cai em pecado. Porque com olhos humanos ele já tinha Joabe. Com olhos humanos ele queria descansar um pouco. Com olhos humanos ele não precisava mais ir para a guerra. Então com olhos humanos ele vai ficar no trono agora. E com olhos humanos ele vê uma mulher bonita nua. E com olhos humanos ele deseja uma mulher. Sexta-feira nós falamos sobre isso. Não tem como você viver nesses dois ambientes e conseguir caminhar com Deus. Eu estava me lembrando de uma coisa hoje. Nós estamos querendo comprar uma moto para o Manuel.
E ele falou uma coisa para mim que eu nem tinha pensado nisso. Porque para mim, quando a gente falava de comprar uma moto para ele, era simplesmente para facilitar a ida dele para a cidade, a ida dele para a rádio, economizar dinheiro. Mas ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Todas as igrejas lá de perto, perto que eu digo é 40 quilômetros, 30 quilômetros, que pedem para ele visitar hoje e levar a palavra lá, nós não vamos hoje por causa do transporte. Ele não vai por causa de transporte. Ele não vai porque tem lugares dessas aldeias que nem chegam. Tem lugares para ele teria que ir ficar no mínimo 2 dias, porque uma moto vai largar ele lá, só pode buscar. E ele, a hora que ele me falou isso, eu falei, é verdade. A moto vai ajudar para a gente poder levar a mensagem, os estudos, para várias dessas igrejas, ir de manhã e voltar à tarde. E aí hoje, enquanto na hora do louvor, me veio um entendimento do Senhor sobre isso, da gente viver no profético e não no natural. Manuel falou uma coisa para mim, eu lembro quando eu estava pensando em dar a casa para ele morar lá, e eu falei, Senhor, é isso mesmo, isso vai gerar algum problema para a gente depois. E aí, enfim, entendi de Deus que era isso, e quando a casa foi dada para ele, ele ficou muito feliz, e ele me mandou uma mensagem depois, falando assim, meu pai não me deixou nada. O pai dele deixou um bar, um pouquinho distante da casa dele. Era uma construção de cimento, era um bar, que o pai dele vendia bebida. E que hoje ele abandonou aquilo, ele não quer nem chegar perto daquela casa, deixou lá. E ele falou, mas aí Deus me deu você como pai, você me deu uma casa. E hoje, enquanto eu estava ministrando ali, eu entendi do Senhor com relação à moto. Ele falou, todo mundo aqui sonha ou gostaria de dar um carro para o filho quando fizesse 18 anos. Ou pelo menos é o sonho do filho, ter um carro com 18 anos. E o homem natural foca nisso. O homem natural foca em guardar dinheiro para o estudo dos filhos. O homem natural se sacrifica para pagar boa escola para os filhos. Ele fala, e o homem espiritual? Porque não tem como você receber promessa de Deus, que é no espiritual que você recebeu isso um dia, e querer viver essa promessa no natural. Ela não acontece. Por isso você não consegue levar as promessas de Deus para dentro da tua casa. Porque você recebe elas no espiritual, mas tenta praticá-las no natural. Isso não vai acontecer. Então Deus começou a falar comigo. Quando você dá o carro, quando você dá a moto, quando você vê como importante que aquele que você diz que é filho no espiritual, e você o coloca no mesmo lugar de filhos naturais, e quando eu falo mesmo lugar, não significa o mesmo recurso necessariamente, mas olha com a mesma importância, eu cuido do natural, porque o natural é só reflexo do espiritual. Então, enquanto você olha e fala, é necessário dar um meio de transporte para o meu filho, que eu digo que é filho, porque se eu digo que é filho, por que eu não trato com a mesma importância que eu trato os filhos naturais? Se eu digo que é amado, por que eu não invisto da mesma forma que eu invisto naqueles que eu amo no natural? Ele falou, na medida que você cuidar lá, é manifesto aqui. Você faz no espiritual e isso manifesta no natural. Você põe no espiritual a tua oferta aqui, não é o dinheiro. Por isso que é o que está acontecendo aqui dentro, não é o dinheiro que é colocado aqui. Você faz aqui no espiritual, é manifesto no natural. Então, à medida em que você se preocupa em ir lá e cuidar do transporte dele lá, eu vou me preocupar em dar carro para os teus filhos quando eles tiverem idade para isso. Porque no espiritual você está movendo chaves no espiritual para que seja manifesto no natural. Porque senão é só da boca para fora. E o problema maior desse da boca para fora é você se frustrar com Deus. É você começar a se cansar de igreja, se cansar de ouvir. E é só o peso, e eu não vejo na prática, e a palavra só me confronta, só me fura, só machuca. Sim, porque você está tentando viver o espiritual com a cabeça do natural. Isso não vai acontecer. Você está tentando trocar com Deus um culto por paz no mundo natural.
Eu te presto culto aos domingos, eu te entrego dinheiro aos domingos, e aí o Senhor vai cuidar da minha vida no natural. Querido, a tua vida no natural é reflexo da tua vida no espiritual. É só fruto o que você está vendo aqui. O bolo grande lá dentro não é um milagre que acontece. É uma mistura que você fez de fermento, de farinha, com as coisas corretas. Ela gera aquilo depois de um tempo. A loucura é você tratar Deus como eu troco um culto e uma oferta. E o que mais precisa, pastor? Você acha que se for mais uma oração de terça-feira dá jeito? Não, eu não acho nada. Eu acho que enquanto você não abrir mão da tua vida no natural para viver ela no espiritual, o teu natural vai continuar gerando coisa errada. Os frutos vão estar errados. Por isso que Davi é explícito alguém para a gente poder olhar com o coração aberto. Ele escreve as dores dele, ele escreve as confissões de pecado dele. E aí você vai vendo o resultado disso no natural, de todos os lados. Um menino que não estava cuidando das ovelhas do pai, para o pai vir e promover ele. Ele estava cuidando porque ele amava ovelhas. Como ele ama a ovelha, Deus fala: eu vou te dar um rebanho de ovelhas, uma nação inteira. Porque você ama a ovelha, não porque você está cumprindo horário de trabalho para elas. Por isso que essa sinceridade do coração de Davi é o que é o modelo que nós devemos ser. Jesus não foi estabelecido em cima do modelo de governo de Davi como a principal coisa, mas em cima do coração de Davi, do zelo de Davi com as coisas de Deus, de ter consciência plena que o Espírito está aqui do meu lado todos os dias, olhando o que eu faço, vendo o que eu faço. Ele está aqui dentro todo dia. De que eu estou buscando resposta do lado de fora, ele fala: mas eu te dei um espírito, você não quer ouvir esse espírito. E por que eu paro de ouvir o espírito? Davi. Quando Davi sai da leitura espiritual de quem ele era. Eu sou o guarda de Israel. Quando ele sai desse lugar espiritual e ele desce para o natural, ele comete o primeiro erro. Ele abandona o lugar que ele tinha que estar, ele abandona suas responsabilidades. E de alguma forma aquilo já não incomoda mais o coração dele. E agora ele está descansando, dormindo até tarde, vai passear e vê aquela mulher. Manda trazer aquela mulher. Se deita com ela, manda ela embora. Ela engravida. Ele manda matar o marido dela e está tudo em paz no coração de Davi. Um homem que era o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha entendimento do que Deus gostava. Ele fazia coisa que ninguém nunca tinha feito e ele sentia que Deus ia gostar daquilo. Aquilo brotava de dentro dele. Deus vai gostar se eu fizer isso. Mas ninguém nunca fez, eu não sei, mas Deus vai gostar. E ele faz e Deus gosta. Esse homem agora manda matar, manda esconder, e ele está em paz. Pelo menos aos olhos do lado de fora. Ele consegue fazer isso. E ele vai caminhando. E Davi passa 1 ano governando Israel com pecado escondido. 1 ano levando a sua vida com Deus, com coisa escondida. Eu sei que Deus não quer, eu sei que eu fiz errado, eu desobedeci a Deus, e deixa aquilo guardado. Até que Natan é mandado por Deus por misericórdia, querido. Deus não mandou Natan lá porque Deus queria matar Davi, porque Deus queria destruir Davi. Se Deus quisesse destruir Davi, Deus não mandaria o profeta, Deus deixaria. E Davi ia morrer em amargura. Ia morrer debaixo de consequência de pecado durante anos e anos e anos e anos. Deus manda o profeta ali para cobrar a conta de Davi. Para zerar, para quitar a conta de Davi. E quando Davi cai em si, do lugar que ele estava vivendo, ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade,
Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, quando ele começa a escrever isso, ele fala sobre 3 coisas diferentes. Ele fala primeiro sobre transgressões. A palavra transgressão é rebelião. No original, é a mesma palavra para uma rebelião. Ou seja, intencionalmente me virar contra um padrão de correto estabelecido. Conscientemente, eu quero me manter nesse lugar. E não se trata aqui do pecado. Porque o pecado é transgressão consciente de uma lei. Então, Clara, não sente naquela cadeira. A Clara sabe que não é para sentar e ela senta. Pecado. Transgrediu uma lei. Rebelião não é isso. É quando ela se senta e chega no ponto de falar assim: ele está errado. Eu devo estar sentado. Isso é rebelião. Isso é quando ela transformou em verdade algo contrário à verdade estabelecida por autoridade. Quando Deus me diz, não faça, e eu faço, eu pequei. Quando eu faço e digo assim, é assim mesmo que tem que ser feito. Eu não estou em pecado. É assim. Isso é a rebelião. Deixou de ser pecado para mim porque eu estabeleci como verdade. Então ele começa pedindo perdão pela transgressão, pela rebelião. Davi chegou num ponto em Deus, com esse pecado dele, em que ele já estava justificando para si mesmo que não era errado o que ele tinha feito. E ele confessa para o Senhor: eu estava vivendo em rebelião. É a única forma de você se manter num lugar de pecado durante muito tempo, sem entrar numa crise, numa depressão profunda, é você entrar num ambiente de rebelião. Por isso que você pode achar que não está em rebelião e está há muito tempo. Porque é impossível, porque senão o pecado te pesa. Ele te acusa, ele te aponta todos os dias. E você fica deprimido, você fica mal. Sabe quando você peca e fica mal, até conseguir se arrumar com Deus e aliviar, e tem um pouco de alma nisso, lógico. Isso é um lugar que ainda o Espírito está lá. Quando chega num lugar de que você consegue justificar e se explicar, eu não estou falando só sobre me acostumar com aquilo, mas como estabelecer uma verdade contrária à vontade de Deus. Estabelecer como verdade, o nome disso é rebelião. Davi estava nesse lugar. Então ele começa dizendo: Senhor, perdoa a minha rebelião, perdoa as minhas transgressões. Depois ele fala: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me da iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado que eu sei que é pecado, mas eu já me acostumei a fazê-lo. E ele passou a fazer parte agora do meu hábito. Ele faz parte do meu costume. Por exemplo, alguém que trabalha com vendas e que conta mentira para vender. Pequenas mentiras. Se tornou iniquidade. E quando você pegar a Bíblia e mostrar para ele, ele vai falar assim: eu sei, ele. Mas ele está habituado a praticar aquilo. Não tem mais o quando eu faço vem uma acusação, quando eu faço vem dentro de mim um incômodo. Não, se tornou hábito, se tornou prática. Eu sento em mesa e falo mal da vida dos outros, e é prática, e eu nem me atento que isso está contra a vontade de Deus. Embora se o pastor falar, a hora que ele prega sobre aquilo, nossa, é verdade, eu faço isso aí, eu preciso parar de fazer, eu sei que eu preciso parar de fazer. Eu ainda não estabeleci isso como verdade contrária à palavra. Mas eu faço, faz parte do meu cotidiano. A palavra iniquidade, ela tem a ver com depravação de conduta, perversão moral. Ou seja, meus conceitos morais se pervertem, se corrompem. E moral é algo que não é absoluto, é totalmente relativo. Mas quando a minha moral, em alguns pontos, começa a se corromper, sobre qualquer coisa, qualquer assunto, e eu pratico aquilo, sem peso na consciência, aquilo entra no campo de iniquidade.
Então ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade. E aí ele chega no pecado. Purifica-me do meu pecado. E o pecado tem duas coisas. Uma delas, e a primeira delas, é a desobediência ao mandamento conhecido. Mas na essência, por trás do pecado, o que é o pecado na verdade, e de forma consciente, quando eu pratico sabendo que não é o que Deus quer. Querido, pecado não é algo moral. Sempre que a gente fala de pecado na nossa sociedade, até dentro da igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente, para dizer peco ou não peco, está sempre ligado à moralidade. Mentira, adultério, pornografia. A gente relaciona sempre a isso. E pecado não é isso. Pecado é desobediência a um mandamento conhecido da parte de Deus. Isso é um pecado. Não viaje, Jean, eu viajo. Isso não é um erro, isso é um pecado. O problema é que a gente começa a dar nome de erros, fora de propósito, a gente para aliviar a palavra. Todas as vezes que eu desobedeço, eu estou em pecado. O nome disso é pecado. Pecado é transgressão a uma lei conhecida. Isso aqui não é lei. Lei é algo que saiu da boca de Deus, como faça ou não faça. Por trás disso, isso denuncia algo que é muito, que é o cerne da questão, que é o que agrava tudo. Deus não é um Deus de leis. Assim como você não é um homem e uma mulher de leis, você é um homem e uma mulher. Para se relacionar com outras pessoas, ela começa a descobrir quem você é, quais são os seus limites, onde agrada, onde desagrada. E para um relacionamento dar certo, esses limites começam a ser respeitados. Se encaixa nesses limites, não é assim? Você casa, você não é um homem de leis que você não gosta de sopa. Isso faz parte da tua natureza. E a outra pessoa, para se adequar a você, não vai fazer a sopa. Isso não é uma lei. Isso é a tua natureza sendo manifesta. As leis só existiram porque Deus queria ficar conversando com as pessoas e andando com elas, e elas irem descobrindo, Deus não gosta de sopa. Ou Deus gosta de sopa, mas Ele não gosta. Deus não gosta de sopa. O homem disse, eu não quero me relacionar com Deus. Deus falou para Moisés, escreve lá, não gosto de sopa. E aí está lá, não farás sopa para ti. Você entende que é só quem Ele é? Ou não é quem Ele é, mas é Ele falando assim, andando com a gente do lado, falando, ó, ali do lado tem um cachorro, se chegar perto daquela mureta ali, ele pega. E você está longe da minha mão, não consigo nem te pegar. Ele vai te pegar, se parar lá perto. Ele está contando aqui. Mas você vai descobrir isso andando perto dele. O povo não quis andar perto dele. Ele falou, Moisés, escreve lá, não se aproximarás da mureta do cachorro. É só isso. O que ele queria revelar aqui, ele bota lá. Então, quando eu leio aqui, eu descubro, nossa, Deus não gosta de sopa. Não é uma lei. Então, quando eu peco em coisas que eu chamo de erros, Deus, na verdade, revelou para mim, se eu tenho conhecimento, Ele revelou para mim algo dele que não está escrito aqui, ao menos não com o meu nome e com o teu nome, e Ele me revelou. Eu escolhi andar de forma contrária à natureza dele. Quando eu rejeito um mandamento de Deus, eu estou rejeitando a natureza de Deus. Eu estou dizendo, eu não quero manifesto em mim a natureza de Deus, pelo menos não nesse ponto. Eu quero a minha natureza manifesta. Eu quero tomar sopa. E Deus está dizendo, é que eu achei que a gente estava andando junto para você começar a se parecer comigo. Por isso eu estou te comunicando que isso não faz parte da minha natureza. Mas você diz, eu quero. O nome disso é pecado. E o nome disso é rejeição à natureza dele. Porque toda lei, ela tem o propósito de gerar em mim a natureza dele ou me afastar da natureza de Satanás. Me afastar daquilo que pode me tocar de forma perniciosa, de forma maligna, de forma agressiva, de forma negativa. Em última instância, o pecado é uma rejeição à natureza de Deus.
eu quero continuar sentindo prazer na minha velha natureza nessa área. E eu não quero a natureza dele. E nisso, querido, o que Davi pede para Deus, sobre cada uma das três coisas, sobre transgressão, sobre iniquidade e sobre pecado, a forma como ele pede o que venha sobre ele, é reflexo do que Deus tem que tratar em cima da gente, da forma como eu lido com cada uma das coisas. Quando ele fala da rebelião, da transgressão, ele fala assim, apaga, a palavra apaga ali é elimine da face da terra, destruir. É a mesma palavra para quando Samuel dá ordem para Saul com relação ao povo de Amaleque. Estirpe da face da terra, que não haja memória disso. Quanto à rebelião, essa é a oração de Davi. Não tem que ser arrumado, não tem que ser consertada a minha rebelião. Por isso que todo rebelde quer negociar com Deus. Você conhece o rebelde, porque quando ele senta, a primeira coisa que ele quer fazer é negociar o erro. Não, mas não, elimine da face da terra a minha rebeldia, Senhor. Não vamos falar sobre ela. Eu não quero que o Senhor a perdoe, eu não quero que ela seja arrumada. Acaba com tudo. Destrua. E o Saul, o que a primeira coisa que ele faz com Samuel, quando Samuel fala, não era para destruir? O que ele faz? Ele começa a explicar. Porque ele era um rebelde. E o que Deus queria era elimine. Então, na ordem dessas três coisas, do ápice em que Davi chegou da corrupção, que era a rebeldia, ele já começa falando, olha, quanto à minha rebeldia, Senhor, quanto àquilo que eu tenho como as minhas verdades que competem com as suas, eu não quero nem falar delas. Apaga, elimine da face da terra todo vestígio de verdades que eu possa ter, de porquês que eu fiz, elimina tudo, Senhor, joga fora. Depois a gente vai começar a falar do meu erro, Pai. E sabe o que é mais engraçado? Davi não faz isso com um pastor, com um profeta. Ele faz isso sozinho. E ele não faz isso sozinho porque ele é orgulhoso. Ele faz isso sozinho porque ele não precisa de ninguém para mostrar para ele isso tudo. E esse é o problema, é que a maioria de nós precisa. E se não tiver alguém para enfiar o dedo, você vai mentir para você de novo lá no quarto. Não, eu conheço meu coração, eu sei que não foi bem assim. E você consegue se enganar. E aí Deus precisa ficar enfiando o dedo toda hora. Está aí ainda, está aí, está aí, está aí. Eu ouvi uma vez o Juliano ele falando, ele cria nisso. E ele disse que entendeu de Deus que foi assim. Davi não teria condições de escrever isso aqui. Isso aqui foi escrito por alguém ouvindo ele chorar e gritar dentro de um quarto. Davi passou 7 dias chorando. E quem estava do lado de fora ouvia o desespero dele. Quando o menino morre, eles falam assim, vai lá falar para ele que o menino morreu. Ele fala, você é doido? Eles sabiam o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Esse homem não tinha problema algum em tirar a roupa, o manto, as vestes de cima e dançar na frente dos outros. E também não tinha problema nenhum em confessar pecado na frente de todo mundo. Então, sem que ninguém precisasse ficar apontando o dedo dele, ainda tem coisa, ainda tem coisa, ainda tem coisa. Isso era um coração segundo o coração de Deus. Eu só eu posso construir a partir dele. Porque eu não preciso de ninguém para ficar parando ele toda hora. Então a primeira coisa é, arranca a rebelião, Pai. Arranca os porquês que eu criei, que justificam porque eu faço daquele jeito. Aí ele vai para a iniquidade. Antes de falar da iniquidade, querido, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Não se trata de justiça, rebelião. Sobre a tua rebelião e a minha rebelião, querido, esses lugares onde eu criei verdades que são intocáveis, deixa que eu me entendo, deixa que eu sei como lidar com isso, deixa que Deus conhece meu coração. Sobre isso não cabe mais justiça. Sobre isso é misericórdia. Entenda que para um filho rebelde não se encaixa justiça, direitos. Ele perdeu todos os direitos. Ele criou uma natureza que negou a natureza do pai. Ele deixou de ser filho. O que ele clama aqui é, Pai, isso é misericórdia. Isso aqui é me aceita de volta pelo amor de Deus. Eu neguei a tua verdade, criei uma concorrente à tua. Eu fiz o que Satanás fez. Estabeleci um reino paralelo.
estabeleci um lugar de verdades paralelas, dizendo que elas são mais verdades do que a tua. Isso você busca em Deus por misericórdia, não por direito, não por um culto, por processos que têm que ser arrumados. Eu estou fora de casa, na verdade, nessa daqui. E ele vai para a iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Tem uma palavra aqui, esse lava-me completamente. No original é assim: repita constantemente, multiplamente a mesma coisa. O completamente ali. É uma palavra usada para repetição diversas vezes. Então ele está falando dessa lavagem que tira de mim a iniquidade, ela não acontece com uma oração. Iniquidade, querido, é um hábito, é uma prática. Que quando eu vejo, opa, saiu de novo. Opa, mas de novo. A limpeza disso, o conseguir se livrar disso, ele ocorre por constante lavagem. Constante lavagem. Lavagem na Bíblia fala da palavra. Fala da lavagem pela palavra. O que te limpa disso é leitura e prática da palavra. É quando eu começo a substituir hábitos na minha vida por hábitos corretos. É quando eu tenho o costume de fazer uma coisa de um jeito. Sabe coisas que você não, pequenas coisas que você não consegue se libertar? Você fala, meu Deus, mas até hoje o pastor fala sempre sobre isso, prega sobre isso, eu não consigo me libertar. Por que isso? É iniquidade. É algo que está na minha prática diária. Por quê? Porque eu não pego o antídoto que é a palavra e me atento para estar alerta todo dia. Aquele erro vai querer me pegar de novo, e é em tais situações que ele me pega. Então eu tenho que me lavar hoje de novo, e amanhã de novo, amanhã de novo. Por isso que quando você ouve uma palavra, que ela vai e te toca naquele mesmo ponto que é difícil para você, você consegue na primeira vez fazer, talvez na segunda, e daqui uma semana você está de novo caindo naquilo. E você fala, mas não é por mal, pastor, eu não queria fazer, nossa, que desgraça que não larga de mim. É porque você não se lava constantemente. A tua carne vai voltar para aquele lugar, querido, é igual uma perna manca. Um manco, ele pisa e ele fala, não, eu vou andar reto agora, eu vou. Quando ele parar de vigiar um minuto, o que ele vê, ele já distanciou de novo, porque a outra perna é menor e vai puxar. É uma lavagem constante que eu tenho que praticar todos os dias. E essa é a dificuldade, às vezes no casamento, quando você vai aconselhar casais. Você fala, minha filha, você entende que essa prática tua aqui está errada? Você quer ver uma coisa? Quando casa, o desejo sexual vai embora. Na maioria dos casais. E antes de casar, tá que parece que não aguenta ficar perto. Por quê? O inferno. Então, antes de casar, o desejo é grande daquele jeito. Porque os pais permitiram que os filhos tivessem acesso a conhecimento. Aquelas crianças tiveram acesso a sexo muito cedo. A mente deles conhece aquilo. Os pais não remiram erros passados. As crianças começam muito cedo a serem estimuladas àquilo. Adolescentes, jovens, entregam sua sexualidade. O pecado entra. E são tocados pelo pecado. E está lá. Aceitam Jesus. Aceitou, é perdoado. Perdão é uma coisa. Consequência de pecado é outra. Totalmente diferente. O Senhor perdoa, como perdoou Davi. Está perdoado, mas seus filhos vão morrer. Tem consequência o teu pecado. E aí quando eu caso, o inferno, que tem legalidade sobre o que não foi arrumado, e sobre consequências de pecado, vem agora para tentar afastar. Por quê? Porque antes ele quer estabelecer imoralidade. Que no mundo natural, está falando da igreja que se relaciona de forma prostituição com Deus. E depois do casamento, quando era para me tornar uma só carne, ele não quer que eu me torne uma só carne, porque senão é a igreja com Cristo. E aí você vai trabalhar, mas eu não tenho vontade, pastor. Eu sei que você não tem. O nome disso é iniquidade. Do mesmo jeito que você pode falar para mim que não tem vontade de orar. Eu não tenho vontade de orar, então eu não vou orar. Numa hora que você vai morrer. Espiritualmente você vai morrer. O que você faz quando você não tem vontade de orar? Eu vou orar sem vontade. Porque eu sei que quando eu me entregar a oração sem vontade, o Senhor vai começar a gerar coisas dentro de mim, e eu vou crescer nisso, e isso vai se tornar hábito em mim.
E a necessidade e o desejo de orar vai ser a mesma coisa. E na relação do casal, a mesma coisa. Mas eu não tenho vontade. E daí? Não se trata de vontade. Esse é o problema. O que foi feito por Deus, estabelecido por propósito, você está fazendo para saciar a tua carne só. Por isso que você fazia antes do casamento. Porque você não estava preocupado em propósito, estava preocupado em saciar a carne. E agora dentro do casamento você está fazendo a mesma coisa. Estou preocupado em saciar a minha carne não está com vontade, não vai ter. Isso é iniquidade. Práticas que eu estou habituado. Como é que eu nego isso? Negando. Acordando de manhã e falando, sabe esse ponto? Eu já falei isso para vocês, escrevam se for necessário. Bota num papel o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho dificuldade nisso aqui. Eu vou arrumar isso aqui. Todo dia eu vou me atentar. Isso aqui é a área que eu caio. Eu vou me programar. Eu vou marcar a hora. Eu vou fazer o que for. Mas eu tenho que quebrar isso. E não me entregar à minha natureza. É que eu sou assim. Eu já tentei várias vezes, não consigo. Já ouviu isso de gente? Eu já tentei um monte de vezes, eu não consigo. Eu acho que é porque... Não sei. O próximo passo é... Pastor, que deve estar errado. A minha verdade é que é a verdade correta. E se essa verdade for uma verdade que você encontra na palavra, a rebelião foi estabelecida. É o próximo passo da iniquidade. Porque no ponto do pecado, o Espírito Santo está ali. Eu resisto ao Espírito Santo. Isso se torna iniquidade. O Espírito Santo não me incomoda mais. E eu acho que é assim que o mundo funciona. É assim que eu cresci, é assim que eu sou. O mundo é desse jeito. O próximo passo é a rebelião. É assim e Deus aprova assim. Então como é que eu arrumo a iniquidade? Arrumando. Me lavando todos os dias. E quando acontecer de novo, eu falo de novo. Me lava de novo. Está na palavra, de novo. Até que isso seja gerado como hábito. Até que eu seja conhecido como alguém, o oposto daquilo que eu era conhecido em função do meu pecado. Totalmente oposto. Isso é intencional. Isso não é espiritual. Intencionalmente eu resolvo praticar as coisas que eu recebi no espiritual. Até que a gente chega no pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A palavra purifica-me ali é declara-me puro. É como se Deus emita um certificado de que eu estou puro, Senhor. Ele não está pedindo para Deus, me desculpa porque eu te ofendi. A intenção do coração de Davi, e a maioria das vezes, querido, que você pede pecado, que eu peço pecado, que as pessoas pedem pecado para Deus, tem mais a ver com me coloque em dia, do que propriamente com qualquer outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não voto desde 2002. A última eleição que eu votei foi 2002, a primeira eleição do Lula. Talvez porque ele ganhou e eu votei nele, acho que falei, não mereço mais votar nunca mais. Mas eu não votei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu casei em 2001, e aí minha zona eleitoral era na minha mãe. Depois que eu não votei a primeira, a segunda, a terceira, e vi que eu pagava R$3 e estava resolvido minha vida, eu parei de votar. E eu entendi que eu preciso votar. E por que eu vou votar? Não é porque eu estou tendo um entendimento em Deus vivo aqui dentro, do meu papel, do peso espiritual de eu ir lá cumprir isso na nação. Não. Por enquanto eu estou indo, porque o Senhor falou. É isso, tem que ir. Não porque isso está acontecendo aqui dentro de uma forma que, meu Deus, sai da minha frente, eu preciso votar. Mas esse é o lugar que Davi queria. Davi não está pedindo desculpa para Deus, do tipo, me coloca quites com a justiça eleitoral. Eu consegui isso com a multa. Está tudo certo, Deus. Está a declaração aqui. Eu tenho, a minha declaração está limpinha na justiça eleitoral. Quites com a justiça eleitoral. Não era isso que Davi queria. Falando, Deus, me declare puro diante do Senhor. Eu quero ouvir da tua boca, Deus, que eu estou puro. Eu não estou preocupado se a minha esposa ou meu marido estão vendo que eu arrumei as coisas.
que eles estão vendo que eu estou voltando aí para a igreja, estou entregando dízimo, oferta, estou ajudando na África. A minha preocupação é que o Senhor me declare puro. Porque se isso não for intento do teu coração, você vai cair de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque você está tentando lidar com o que está escrito aqui. O foco da tua vida, o alvo da tua vida não está sendo saciar o coração de Deus. Sabe o que é todos os dias você fazer algo e ficar... Eu lembro o Caio no começo do casamento. O Caio no começo do casamento era Cantares de Salomão. E não que não seja hoje, tá? Mas era assim. O Caio dava um passo e falava assim: tá te agradando, amor? Desse jeito. E isso não é zombaria, isso é sério, isso é bom. E isso é o que Deus deseja do nosso coração para com Ele. Fazer e falar: tá te agradando, Pai? Porque o propósito da minha vida é satisfazer o teu coração, Deus. E quando você consegue viver isso, entrar nisso, não existe espaço para o diabo sequer te tentar com desejos do mundo. E eu não estou falando aqui de tentação da carne, estou falando de projeto de vida. Não existe espaço para um novo carro concorrer com o que ele tem diante de você, mas nem passa na cabeça. Porque eu vivo diariamente olhando para o céu e falando: Senhor, o que te agrada? Senhor, isso que eu estou fazendo é mais ou menos assim? Pai, pelo amor de Deus, que dificuldade que está esse negócio. Ah, Deus, não aguento mais esse povo da igreja, Deus. Não quero, eu quero para uma fazenda, Pai. O Senhor bem que podia me liberar para eu mudar de Campinas, Deus. Mas o que eu quero é saber se o que te agrada no fim das contas, Senhor. Porque não vai me adiantar nada das outras coisas, se eu não estiver te agradando, se eu não estiver puro diante do Senhor. E quando isso acontecer, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem carro, não tem viagem, não tem casa, não tem nada que vá passar pela cabeça para concorrer com o propósito de Deus. Nada. Porque na essência eu entrei nesse lugar de saciá-lo e ser saciado por Ele. Então eu não deixo de ter desejos, mas eles são tão secundários. E se tem uma coisa que Deus tem, eu tenho provado disso, é propósitos e projetos infindáveis, não acabam nunca. Então aquela ideia de ir para a igreja, eu vou para a igreja e vou servir o Senhor, e se eu agradar o Senhor Ele vai me dar as coisas, isso morreu, não existe nem sombra. Uma pessoa essa semana, para quem eu dei um livro, me mandou uma mensagem depois, com um uau. E o uau foi por algo que eu tive que parar para falar: meu Deus, e não é que tem gente que ainda vive esse lugar? E muita gente. Só que eu perdi a referência desse lugar há tanto tempo que ela disse assim: o uau era porque... E quando a gente pensa no Éden, a gente só pensa que foi o lugar do pecado, né? E eu falei: mas como assim? Existe gente assim? Eu falei: existe a maioria que não consegue entender que aquilo é lugar de intimidade, e que esse é o lugar que Deus tem para mim e para você, o lugar de intimidade, que é quando a gente fala de Éden, é isso. Você começa a se distanciar de uma forma tão louca da realidade, e você começa a perceber que os projetos que você tinha, pense em alguém que tinha sonhos e projetos na vida, era eu, de vontades, de metas, de coisas para alcançar. E depois que eu larguei mão de todas elas, eu começo a perceber que hoje eu tenho muito mais metas e sonhos para alcançar do que eu tinha antes. O que você tem que ver, e nisso vai provar o teu coração, é se essas metas têm a ver com você ou com o que está de fora. Porque as metas que eu tenho hoje, o que toma o meu coração hoje, essa semana, o que gera ansiedade no meu coração, o lugar que eu vou morar, medo de errar, aí gera ansiedade no meu coração. O que mais além disso? Na prática, essa semana, um contrato que está entrando e eu estou com medo porque é algo novo, e como é que eu vou fazer aquilo? A moto que tem que comprar para o Manuel, o que a gente vai fazer na África quando chegar lá? O dinheiro que precisa levar. Aí ele já falou agora de um moinho. Na verdade a gente já sabia desse moinho desde a primeira vez que foi lá. Eles andam quilômetros para ir moer milho, para fazer farinha. E se conseguisse ter um moinho lá, Deus, nossa, eles iam inclusive vender o serviço, empregar gente. Isso é ansiedade no meu coração.
E o estudo das minhas filhas? Elas estão bem na escola. E onde elas vão morar? Eu não sei nem onde eu vou morar. E quando elas crescerem, Deus vai cuidar do que elas vão ser quando crescerem. Deus me encheu tanto de propósitos quando você se entrega a Ele, que todo o resto, na verdade, que você tinha, atrapalha. Atrapalha porque concorre. Por isso que não tem como andar com Deus com o coração dividido. Não tem como ter dois senhores. A Bíblia diz, você vai servir mais um do que o outro. É impossível, querido, você conseguir viver para Deus enquanto você mantém vivo projetos paralelos a Ele. Seus filhos não são projetos paralelos a Deus. A criação dos teus filhos, o estudo dos teus filhos, o casamento, o carro, não são paralelos a Deus, isso estão em Deus. Eles se tornam paralelos quando eu quero sustentá-los. Por isso que guardar dinheiro sem direção de Deus concorre com Deus. Porque eu estou prevendo falta, ou eu estou tentando prover um tempo que não chegou e que eu nem sei. Você já parou para pensar? Você não sabe se seu filho vai estar vivo com 18 anos? Eu creio que vai, mas eu não sei se que a Clara vai estar viva. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Como é que eu me provejo de algo para amanhã ou para depois de amanhã, enquanto o outro precisava comer hoje? Vocês percebem como é loucura? Como no final das contas nós tomamos para nós o controle e o governo. Estabelecemos o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. E com a nossa cabeça a gente está dizendo, não, está na mão de Deus. É mentira, não está na mão de Deus. Eu me tornei Deus e já disse que vou viver até o mês que vem. Vou viver até o ano que vem. E ano que vem eu vou precisar de tal coisa. Querido, pode ser que eu seja louco. Pode ser que Deus vai falar assim, não, isso aí eu coloquei em você, você vai viver assim para ser modelo. Pode ser. Mas alguém vai ter que me mostrar na Bíblia. Porque quando eu olho para ela, Tiago diz assim, se Deus quiser e se Ele permitir, amanhã nós vamos para tal lugar. Não diga amanhã vamos fazer tal coisa. Diga assim, se Deus quiser. Se Deus permitir. E se Deus quiser, e se Deus permitir, Ele também vai prover o que precisa. O tempo que às vezes Deus leva para a gente chegar em propósito tem muito mais a ver com a gente passar por processos e gerar em nós algumas verdades do que propriamente com o tempo dele, embora tenha tempo dele envolvido. Cada vez menos a gente sofre por ansiedade do recurso aqui na igreja. Cada vez menos. E por isso Deus vai permitindo que a gente avance e veja, depois que passa e fala, lembra como foi? E passa para a próxima, lembra como foi a outra? E isso vai gerando em nós uma verdade. Vocês lembram a nossa conversa 2 meses atrás com relação à África? Era assim, olha, acho que a gente precisa ir, vamos orar pelo recurso, vamos orar pelo recurso, vamos orar pelo recurso. Depois Deus falou, deu uma no meio, não vamos orar pelo recurso, é pela palavra, e pela palavra nós vamos. Precisamos levar tantos mil. De onde ia vir aquele dinheiro? Não sei. Aí cai um bendito de um serviço na minha mão. Pronto, o dinheiro todo veio. O dinheiro todo vai para a África. Como vamos pagar as passagens? Não sei. Mas você entende que Deus não ia mandar esse recurso sem que tivesse saído da boca? Eu vou e o dinheiro vai vir? Só que se eu vou e o dinheiro vai vir também, só poderia acontecer se eu olhasse para a minha conta corrente dizendo, ela não é minha conta corrente. Ela é o lugar aonde o espiritual se materializa em notas. É uma caixinha que você fecha ela, o Senhor joga um vento, um pano, a hora que ele levanta, abre agora, abre, tem um coelho lá dentro. É isso. Tua vida é isso, a tua vida é para ser isso. O lugar onde eu materializo o espiritual. Onde você chega na tua casa e diz, vai acontecer, os meus filhos vão ser abençoados, meu marido vai ser liberto, minha esposa vai se converter. E você vive essa palavra lá dentro. E no dia seguinte, você não sabe como e nem por onde, sai da tua boca as palavras de sabedoria necessárias para transformar aquele lugar. Sai de você o que deve ser feito para arrumar.
E a hora que você passa, você fala, nossa, e não é que Deus supre mesmo? Porque eu me coloquei nesse lugar. Por isso que não se trata de África. Se trata de um homem. Porque se esse homem não for arrumado antes, quando esse dinheiro cai na minha conta, eu vou dizer, esse dinheiro agora é para eu guardar um pouco, eu já passei aperto ao mês passado, esse é para outro, esse é para outro, esse é para outro. Senhor, eu estou me esperando o dinheiro da África agora. E aí quando eu trago dízimo e oferta para Deus, na verdade eu estou chamando ele de qualquer coisa, de cafetão. Está aqui o teu e me dá o meu. Eu falei, o que Deus vai falar para você? O que você pensa que eu sou? Eu supro na vida dos meus filhos, porque eles são meus filhos. Porque eles vivem para reproduzir o que receberam de mim. Eles não vivem para manifestar a vida que o pai deles deixou para eles. Por isso Deus tem que tirar Abraão e falar, me dá a tua parentela. Larga a tua parentela. Larga a terra que teu pai te deixou. Nós vamos construir outra. Mas no fim das contas, você vai manifestar a minha natureza com o recurso que eu der para você. Não a do teu pai, a da tua mãe. É básico, é simples. Vamos ler o Salmo 32, querido. Esse salmo, eu pesquisei e não tem uma data exata, mas esse salmo foi escrito depois do Salmo 51. Davi escreveu esse salmo depois de ser declarado puro por Deus. Ele conseguiu aquela declaração de Deus dentro dele. E ele escreve o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em quem o espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Esse homem sofria até no corpo, com pecado guardado. Ele não era mais o mesmo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Um homem que era bem-humorado se tornou amargo agora, por causa de pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Querido, não existe pecado sem maldade. Eu estou fazendo, mas não é por mal. Não existe. Porque pecado só é cobrado e só é imputado onde existe consciência de erro. Se existe consciência e eu continuo fazendo, é maldade. Ainda que aos seus olhos, de novo o leão e a zebra. O leão não se acha mal por estar matando a zebra. É a natureza dele. Verso 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em quem eu me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinge de alegres cantos de livramento. E aqui a resposta de Deus para ele. Eu já li isso aqui uma vez. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é o sonho de Deus. A gente com filho, um olhar, e ele já sabe o que é para fazer, e não precisa falar mais. Um olhar de Deus, com um semblante triste para você, e você já saber, estou ferindo a Deus. Não precisa falar mais nada, Deus. Eu vou arrumar, não precisa falar mais nada. Isso é coração. Ainda no Salmo 51, verso que diz, eis que ama a verdade no íntimo. O Senhor não está preocupado, querido. Por isso que para Deus, pessoas te caluniando, teu nome sendo difamado, Deus está olhando e falando, não se preocupa. Não se preocupa que do lado de fora a verdade não está estabelecida. Não se preocupa que eu vou te pedir para falar coisas que aos olhos dos outros vão ser heresias. Aos olhos dos outros vão parecer rebeldia. Não se preocupa. A verdade que eu amo, ela ocorre no íntimo. A verdade que eu amo é aquela em que não há nada escondido. E nessa verdade, deixa eu te falar uma coisa. Isso não tem a ver com quem está do lado de fora. Isso tem a ver com quem está do lado de dentro. Nessa verdade, tudo se alinha. Nessa verdade, a tua vida dentro da tua casa
se alinha com a tua vida no trabalho, com a tua vida na igreja, com a tua vida com o pastor. Todas elas conseguem se encaminhar na mesma verdade. Podem ter coisas alheias a isso que vão se chocar e vão sair. Então eu tinha relações com algumas outras pessoas, com amigos, com um trabalho, e quando eu estabeleci essa verdade, essas todas virou uma bagunça. Esse aqui não entende mais, esse aqui está me chamando de rebelde, esse está brigando. Sim, essas aí vão cair. E nisso o Senhor está dizendo a verdade no íntimo, é que eu quero ver. Porque é no íntimo, vai fazer com que o que tem que estar alinhado seja alinhado. Quando o Senhor começou a me pedir as coisas, começou em mim, lá atrás, 2011. Quando o Senhor me pediu o trabalho, me pediu algumas coisas, eu fui em casa, eu fui na Bel. Eu lembro até hoje, não lembro que dia era da semana, mas eu estava na cama à noite com ela, deitado, eu falei, Bel, Deus está me pedindo para entregar isso. Mas, se não for Deus, a gente vai passar por um aperto muito grande. Isso vai ter consequências muito pesadas aqui em casa. Porque o risco é muito grande. E a Bel, naquela época, ela se chocava muito com algumas coisas. Por outros problemas que a gente tinha, mas ela se chocava muito com isso. Com algumas coisas extremas que eu estava fazendo. E por isso eu demorei tanto para falar sobre isso com ela. Mas naquilo que era o que de fato poderia afetá-la, ela falou, gente, você entende que é Deus? Vai. E a gente paga o preço, se for o caso. Ou seja, alinhou. O que eu estou dizendo com isso? Como é que eu separo a verdade do íntimo da rebelião? De uma verdade que para mim no íntimo ela é verdade. Que de baixo para cima, em toda a linha que o Senhor estabeleceu, ela não está alinhada. Então foi primeiro com ela. O primeiro laço da costura. Só que aí, conforme essa linha ia subindo, em muita coisa ela ia batendo nos pastores que estavam sobre mim. Ela ia batendo em algumas outras áreas do trabalho, mas na essência do meu trabalho, como que numa espinha, Deus falou, abre mão dessas. Essa verdade também se alinhava. Como? Ele me sustentava todo mês naquela verdade que Ele estabeleceu. Então dá mais um nó. O trabalho também está alinhado. E de repente eu conheço o homem que Deus disse que ia ser o meu pastor. E aí quando eu ouço ele abrindo a boca e falando, ele pregava a mesma coisa que testificava aqui. Pronto, mais um nó. Verdade no íntimo, ela se estabelece. E disso me exime de eu estar vivendo rebelião e dizendo que é verdade no íntimo. A diferença é que na rebelião, aqueles sobre os quais o Senhor te colocou, os meios em que Ele te envolveu, a forma de provisão que Ele estabeleceu, não vai bater. Quando a trindade estiver estabelecida, provisão, o relacionamento e a casa que você foi estabelecido, o Pai, Filho e Espírito Santo, quando esses três validarem e aprovarem aquilo que você entende ser a verdade dentro de você, pronto. Isso é verdade no íntimo. Tem testificação dos três. Quando está faltando provisão, eu estou dizendo que é propósito, que é o que ninguém entende, mas Deus mandou eu fazer. Mas eu estou me matando e deixando faltar comida dentro de casa e devendo para os outros e... Não, tem coisa errada, meu filho. Porque a provisão do Espírito não está. Quando isso acontece, mas a minha esposa está num pé de guerra e meu casamento ficou ruim, enfim. Também tem que ver, Jesus está nisso. Quando só eu acredito, mas dentro da igreja é um quebra-pau e meu pastor não entende, e eu não tenho outra pessoa, e Deus nem me deu paz com relação a isso. Bom, então o pai também não está. Então não é o propósito de ninguém, é o meu. E nisso você separa o que é rebelião de verdade no íntimo. Então, com relação às escolhas que você faz, você quer entender se é verdade no íntimo que o Senhor gosta, ou se é rebelião? Se é o que você estabeleceu, que começou como um pecado, se tornou iniquidade, e agora eu digo ainda, é Deus, é simples, isso se alinha? Pelo menos na espinha dorsal que o Senhor criou sobre a tua vida, todos eles estão alinhados e em paz com o que está acontecendo, porque se tiver, meu filho, deixa o povo gritar do lado de fora. Deixa bater, deixa ameaçar, deixa. Porque vai crescer. Mas essa prova só quem pode fazer é você. E se você só vai conseguir sustentar isso no espírito, no homem espiritual,
Se você voltar para o orbe natural para tentar sustentar essas coisas, elas não vão se sustentar, vai dar medo. É Pedro olhando para Jesus e pisando na água. Pedro olhando para a condição do tempo. O homem natural entrou. O homem natural não consegue lidar com água debaixo do pé. Ele vai afundar. Se você quer viver como homem natural, não saia do barco. O barco é o lugar onde você diz que você está indo porque Jesus mandou, mas você só está indo porque tem um barco que te segura. Então você até escolheu andar pelos caminhos que são os de Jesus, desde que eu consiga bancá-lo. E nisso você nunca vai conseguir encontrar com Cristo. Você pode cumprir trabalho para Jesus, visitar lugares, mas ter encontro com Ele aqui dentro não ocorre. Fica de pé para a gente orar, querido. Aquele pecado, quando tem que ser apontado, é porque chegou o tempo de juízo. O Senhor, quando levanta profetas, Ele levanta para alertar o povo, para que o povo se arrependa. O que o profeta está dizendo: eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te falar, ó, vai lá, se arrepende, arruma aquilo, porque o Senhor não quer condenar. Vai lá, se lava da iniquidade, e a rebelião vai te tirar do lugar de propósito, como tirou Satanás. Verdades estabelecidas por muito tempo e que já ganharam explicações muito bem elaboradas, inclusive bíblicas, para aquilo que você quer fazer, para arrancar aquilo depois, querido. Muito difícil tirar, porque já ganhou base bíblica. Fala com o Senhor, querido. Você tem coisas a confessar ao Senhor, confessa a Ele. Tira um tempo essa semana para você ler o Salmo 32, Salmo 51, Salmo 88, 89. É a tua vida. Eu não consigo entender às vezes como a gente passa diante do Senhor, passa a vida, passa ano após ano e não... E consegue, gente, viver sem entrar nesses lugares, consegue viver as mesmas coisas, consegue viver sem avançar no caráter, sem se parecer mais com Jesus, sem fluir mais dele, sem poder manifestar mais dele. Tem nada que você possa fazer para Ele que vai te fazer crescer mais e agradar mais o coração dele do que teu desejo louco de se parecer com Ele, com um desejo doido de não magoar o coração dele, de fazer com que Ele sorria quando te veja. E eu sei, querido, que trabalho toma nossa cabeça, conta, arrebenta com a gente. Sei tudo isso. Mas se no final das contas o lugar que você estiver louco para voltar não for aquele lugar de conseguir sentar com Ele e rir com Ele e saber que Ele está feliz, não tem coisa mais gostosa no mundo do que você ir dormir sabendo que Deus está feliz com você. Do que chorar junto com Ele, chorar. E segunda-feira eu fiquei chorando à tarde com Ele, e eu fiquei muito feliz porque Ele me deixou, Ele me fez chorar, porque até isso vem dele. Falei, esse aqui é o lugar, Deus. Todo o resto é muito bom. Se o Senhor me deixasse morar em alguns lugares que eu sonho em morar, seria muito bom. Se o Senhor me deixasse comprar isso, seria muito bom. Se lá na África a gente fizer isso, comprar moto, comprar moinho, vai ser muito bom. Mas isso aqui não tem igual, Deus. Você quer chegar nesse lugar? Coloca o teu coração em confronto com Deus.
O que Deus faria, para a gente é muito bom e muito fácil, porque a gente tem um ministério espelho, a gente tem um filho na África. E isso nos ajuda demais a espelhar a nossa vida, a exercitar onde está o nosso coração, muito. Porque tudo que acontece lá eu trago para o meu dia a dia. Quando eu vejo eles tendo que buscar água longe, eu falo, o meu bebedouro é gelado na parede. Qual o preço vale a minha mulher não ter que andar 2 quilômetros para buscar água na cabeça? Quanto custa isso para mim? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de valor. Quanto isso vale? O quanto eu estaria disposto a pagar? Porque lá está acontecendo. E não é uma família não, é um monte. Eles já não comem o que eu como, Deus. Eles já não têm. Eles comem basicamente farinha com alguma outra coisa. Para comer isso, aquelas mulheres têm que andar 5, 6 quilômetros com 40, 50 quilos na cabeça. Qual o valor disso? Não é dinheiro, não é quanto, mas qual o valor disso para que eu meça mandar dinheiro para lá, para eles terem isso dentro de casa lá, na vila deles. Não só para a casa dele, mas para todas as famílias. Qual o valor disso, Deus? Porque se fosse a Clara, ela não estaria passando isso. Eu teria vendido meu carro. Se fosse a Clara, eu teria vendido o meu carro para mandar dinheiro para ela colocar um moinho na casa dela. Você não teria feito isso para o teu filho? Você ia deixar tua filha andando 4 quilômetros? Não ia. E então é a hora que Deus, Ele não nos acusa, Ele fala assim, então toda vez que vocês disserem que é filho, pensa bem. Não deixe de chamar de filho, mas para pensar que tem um caminho muito longo para se chegar no lugar que vocês precisam chegar. Para de achar que vocês estão fazendo muito. Eu amo o que vocês estão fazendo. E faz parte do processo que vocês estão crescendo nisso. Mas não se acomodem de que estão fazendo muito, porque estão ofertando, porque estão dizimando. Porque o lugar que vocês precisam chegar é o lugar de pai e filho. Eu não sou hipócrita, querido. Eu sei que a nossa relação com os nossos filhos naturais é diferente e sempre vai ser. Nós estamos indo lá remir, gerar filhos espirituais. Então eu sei que o Manuel não vai comer o que eu como. Por quê? Porque o pai dele fez escolhas erradas. Porque o avô, o bisavô, o tataravô, o fundador daquela nação fez escolhas erradas. E o pai que gerou aquela nação, um português que chegou e agiu como pai, fez escolhas erradas. E a nação de Portugal um dia vai pagar um preço pelo que fizeram sobre aquele povo. Ponto. Mas não se trata do que os filhos merecem em função de quem eles são filhos. Se tratam da natureza de pai que eu quero levar para lá. Se trata de quem eu sou e não do que eles são. Se trata do quão misericordioso e de quanta graça eu tenho e não do que eles merecem. Se trata da natureza de Deus dando o que é imerecido e alguém pagando um preço de fome, de sangue, para que aqueles que não mereciam, nós recebêssemos graça na cruz. E a partir da graça pudessem começar a reconstruir uma história. O que nós estamos levando para Manuel não é salvação de vida para ninguém. É possibilidade de reconstruir uma história através da graça manifesta por outras pessoas. Por isso que começa na pizza. Deus não tem problema e não me pesa a consciência gastar 60, 70 reais uma pizza enquanto o cara da rua está tomando café com bolacha. Não me pesa nada. A pergunta do Senhor é, tá bom, mas você tem problema em arrancar os 70 e dar para alguém assim fácil? Você tem problema em dar 7 mil para as coisas que eu preciso? Eu não tenho problema com os seus 70. Eu não tenho problema em te dar 70 mil para você passear nos Estados Unidos. Deus não tem problema nenhum com isso. O que Ele quer saber é quando você voltar da viagem. Eu lembro quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. E eu deslumbrado, eu amando aquele lugar, e o sonho da vida, e querendo comprar tudo e comer tudo e mais um pouco, porque eu não sabia se ia voltar para lá um dia na minha vida. Quando eu cheguei, coloquei o pé aqui, saí do aeroporto, a gente parou num posto de gasolina, numa loja de conveniência. Quando eu entrei, era o primeiro ano do ministério. A primeira coisa que me aparece do lado, um menino de rua pedindo comida. Era Deus dando um cartão de boas-vindas, falando assim, bem-vindo ao seu mundo. Não se esqueça que isso aqui é para que eu te chamei. Tudo aquilo eu vou te dar. Eu não tenho problema em saciar.
Mas é para isso aqui que eu te chamei. É para isso que Deus nos chamou. Eu não tenho... E o inverso, quando eu voltei da África do ano passado, malária, eu estava na cama do hospital, eu estava no avião, na verdade, vindo, e eu mandei uma mensagem para a Bel, eu queria que caísse uma bomba em Moçambique. Eu falei para ela, eu queria que esse país fosse riscado do mapa, eu estou com tanta raiva, eu estou tão cansado, o Manuel, a malária e tudo, eu queria explodir. E a Bel falou uma coisa para mim, ela falou profética, ela nem sabia, a gente não tinha planejado nada. Ela falou assim: amor, não fica assim, a próxima vez que você entrar no avião vai ser para a gente descansar. Porque eu estava falando sobre o voo que ainda tinha que pegar. O Senhor cuida, querido. O que Ele quer saber é quando Ele acabar. Acabou a tua pizza, acabou, Ele fala, tá, agora vamos no dia seguinte. O que tem para hoje? O que tem para hoje é, preciso comprar um moinho para eles, eu preciso comprar uma moto para o Manuel, porque o Manuel vai evangelizar as vilas. Eu preciso mandar dinheiro para a roupa das filhas do Manuel. E não precisa ir na Gap comprar agasalho para as meninas do Manuel, não, viu? Com o dinheiro de um agasalhinho da Gap, ele compra um fardo de roupa lá. Ele não tem problema de você comprar uma camisa de R$200 para o teu marido, para a tua esposa. Ele não tem problema, não. Ele quer saber se você vai dar os 200 para vestir 40 crianças naquela vila. Eu estou falando da vila porque todo o resto a gente pode falar que não conhece. Não sei, não tem o contato. Ali a gente tem. Ele não te prova no preço da roupa que Ele te veste, porque Ele vai nos vestir com o melhor dessa terra. Ele te prova, você está disposto a fazer a mesma coisa pelos outros, ou se o teu coração está naquelas coisas. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, todo o resto entra. Isso não entra. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Que o Senhor nos guarde essa semana, Senhor. Que o Senhor nos conduza debaixo da Tua graça. Que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai. Para nos movermos em cima das necessidades que o Senhor, Pai amado, quer que nós nos movamos, Pai. Dá um coração como o Teu, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a discernir a verdade no íntimo, Senhor. A não andar com coisas ocultas diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Para nos movermos em cima das necessidades que o Senhor, Pai amado, quer que nós nos movamos, Pai. Dá um coração como o Teu, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a discernir a verdade no íntimo, Senhor. A não andar com coisas ocultas diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos.